Olá pessoal, estamos aqui nessa série maravilhosa, são alguns podcasts que são estudos bíblicos, frisando essa igreja multiplicadora, igreja dinâmica, igreja de milagres, que é a igreja dos apóstolos, para que tenhamos lições importantes aqui. Já percorremos bastante, hoje nós vamos começar o capítulo 26 do livro dos Atos, quem sabe até o 27, talvez até o 28, porque nós estamos caminhando pausadamente, explicando, e o pastor Ronaldo está aqui para nos ajudar. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Que bom, né? A caminhada dos Atos dos Apóstolos é muito edificante, né? É um livro de ação, um livro histórico, um livro que estimula a nossa fé, amplia a nossa visão também, a visão missionária, e aprendemos muito, realmente vale a pena ler Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 26. É uma sequência, porque Paulo já está preso aqui, né, praticamente, né? Isso. Está preso, de verdade. Então, e agora ele vai se apresentar perante o rei Agripa. E aí ele vai fazer mais uma vez sua defesa, né, pastor? E sempre o mesmo argumento que ele usa, explicando, falando praticamente da sua conversão ao cristianismo. Essa é a sua defesa, né? Exatamente. Aqui, então, Paulo ele vai falar, né, perante o rei Agripa, o governador Festo, que foi o governador que substituiu Félix. Ele pede que o rei Agripa ouça Paulo para que o governador, então, Festo, tenha o que enviar, né, tenha um conteúdo para enviar ao imperador romano, já que Paulo tinha apelado para ser julgado perante o tribunal de César. E aí, então, o capítulo 26 vai falar para a gente desse discurso que Paulo faz perante o rei Agripa, né? É interessante aqui, pastor, destacar, por exemplo, no versículo 3 aqui do capítulo 26, que o apóstolo Paulo, ele se dirigindo ao rei Agripa, ele diz: és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, né? Então, Paulo ele se sentiu satisfeito em fazer esse discurso diante do rei Agripa, porque o rei Agripa ele conhecia bem, né, a cultura dos judeus, a tradição dos judeus. Como a gente falou em episódios passados, os romanos muitas vezes não entendiam o que estava acontecendo entre os judeus, porque não conheciam a cultura, a história, a tradição do povo judeu. Mas o rei Agripa conhecia. Então Paulo ele até fala que ele estava feliz por poder fazer essa defesa perante o rei Agripa. E ele começa dizendo aqui, ele começa falando que a vida dele, né, a vida de Paulo, todos os judeus conheciam a vida dele, ele não tinha nada a esconder. Ele fala aqui que ele era fariseu, né, que ele viveu fariseu. Ele era então pertencente a uma das seitas do judaísmo. E ele vai usar a mesma linha de argumentação que ele usou tanto diante do Sinédrio como diante do governador, né? Ou seja, que ele, verso 6 aqui: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa. De que esperança que Paulo está falando aqui? Da ressurreição, né? Tanto que no verso 8, ele faz até uma pergunta retórica aqui: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu estou aqui, né, como se Paulo dissesse, eu estou aqui porque eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Por que isso é tão incrível entre vocês? Não é? Por acaso é impossível que Deus ressuscite alguém dentre os mortos? E ele coloca aqui também, né, ele fala um pouquinho da vida dele antes da conversão. Ele diz aqui que parecia a ele que ele devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele vai falar aqui que ele prendeu a muitos cristãos. No verso 11, por exemplo, ele chega a dizer aqui, né, que os castiguei, obrigando-os até a blasfemar, né? Então, Paulo ele vai falando aqui, né, perante o rei Agripa, da vida dele antes da conversão, e aí, a partir do verso 12, ele vai falar sobre a sua experiência de conversão, né? Então, ele sempre faz, pastor, essa comparação entre ele antes de se converter, o que ele fazia, as atrocidades que ele fazia, até mesmo contra a igreja, contra os cristãos. E aí ele sempre faz questão
de falar sobre a sua conversão. Então, do verso 12 ao 16, ele vai repetir o testemunho dele, do encontro com Jesus na estrada de Damasco, né? Aquela história que, na verdade, no livro de Atos já é a terceira vez aqui que a gente tem a repetição desse relato. E eu quero destacar aqui, antes de devolver a palavra ao pastor Misael, o verso 17 e o 18, né? Porque ele fala aqui que Deus, né, disse a ele que Deus estava enviando Paulo aos gentios. Olha só o verso 18, que bonito aqui, diz aqui: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, assim, Deus fala isso para Paulo, né? Que essa era a missão dele entre os gentios. E, por que não dizer, pastor, é a missão da igreja. É a missão da igreja hoje, né? O Senhor nos chamou para quê? Para que nós sejamos instrumentos para abrir os olhos, né, e converter das trevas para a luz as pessoas que estão perdidas, né? Para converter da potestade de Satanás para Deus, a fim de que as pessoas recebam o perdão dos pecados e recebam herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Então, a missão que Deus deu para Paulo aqui entre os gentios, eu posso dizer que também é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus. E Paulo então está contando aqui essa visão maravilhosa que ele teve com o Senhor Jesus, e ele diz agora no versículo 19, ele fala assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele fala que essa visão aconteceu e não foi desobediente. E isso também já é uma aplicação forte para nós, né? Mesmo você não ter tido uma visão no sentido de ver algo assim extraordinário, mas a visão interior da sua missão, do seu chamado. E a pergunta é: você está sendo obediente? Obediente à visão celestial, ao comando celestial? Paulo fala: não fui desobediente. Pagou um preço caro pela sua obediência, mas valeu a pena. Ele chegou até aqui com uma vida de muitos milagres e muitas conquistas espirituais para o reino de Deus. Ele falou: não fui desobediente, pelo contrário, anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E ele falou: é por causa disso que me prenderam. Mas ele diz assim: por causa de Deus, socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão as profecias e Moisés. Mas, senão o que os profetas e Moisés já disseram que havia de acontecer. Que o Cristo havia de padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então isso aqui é extraordinário, até porque Paulo está falando com uma unção tremenda naquela audiência ali, né? Eu fico pensando, né, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo naquele momento ali, para que as pessoas já tivessem esse impacto do Evangelho, não é verdade? Só voltando um pouquinho, né, um breve comentário aqui sobre esse versículo 19, quando ele diz que não foi desobediente à visão celestial, né? Nós temos uma missão como igreja, né? Como igreja nós temos uma missão que a gente está aprendendo aqui ao estudar o livro de Atos. E como pessoas também, individualmente, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Como a gente pode descobrir esse propósito? Entendendo quais dons espirituais Deus nos deu, entendendo quais talentos naturais Ele nos deu, né? Refletindo sobre a nossa história de vida, né? Colocando nessa equação o nosso temperamento, enfim, somando tudo isso, nós vamos ver que cada cristão, Deus tem um propósito específico para a vida de cada um. E nós também não podemos ser, né, como Paulo disse aqui, não fui desobediente, não fui negligente quanto à visão, nós também não podemos ser, né, negligentes. A gente tem que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida e colocar em prática esse propósito. E quando o apóstolo Paulo aqui, no verso 23, né, ele está falando tal, ali perante o rei, ele está falando perante o rei Agripa, mas o governador Festo está presente também naquela audiência. E quando ele chega aqui no verso 23, né, dizendo que
que ele estava incumbido de anunciar a luz, né, ao povo e aos gentios, ali o governador interrompe Paulo no seu discurso, e ele até fala assim para Paulo: estás louco, Paulo, verso 24, as muitas letras te fazem delirar, né? Então o governador interrompe ele aqui, né? Fala para ele: ó, você está, né, as muitas letras estão fazendo você delirar. E o apóstolo Paulo fala: não, eu não estou louco, pelo contrário, né? Eu estou dizendo palavras de verdade e de bom senso, né? E o verso 26 ele diz assim: porque tudo isto é do conhecimento do rei. Ou seja, é quase como se ele estivesse dizendo: Festo, você não está entendendo o que eu estou falando, mas o rei Agripa, ele sabe muito bem do que eu estou falando, né? Porque o rei Agripa era conhecedor da história, das tradições do povo judeu. Então, ele diz aqui no 26, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Né? Tudo isso que eu estou falando, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, o rei sabe, porquanto, verso 26, nada se passou em algum lugar escondido. Tudo tinha acontecido, né? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo tinha acontecido em Jerusalém. A descida do Espírito Santo sobre a igreja. E aí o versículo 28, pastor, diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Né? Então, veja que a mensagem, pastor Misael estava falando agora há pouco, né, que Paulo estava falando na unção do Espírito Santo ali, discursando para Agripa. E esses reis, essas autoridades, eles sempre eram tocados pela mensagem de Paulo, né? Há pouco a gente viu que um deles ficou amedrontado quando Paulo falava sobre o juízo vindouro, né? Aqui o rei Agripa diz: por pouco me persuades a me fazer cristão, né? Então é isso, e ao que Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, verso 29, né? Não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias, né? Que vocês pudessem ser como eu, que vocês pudessem ter a experiência que eu tive com Jesus, exceto, só não queria que vocês fossem como eu na prisão que eu estou aqui preso, né? Aqui também tem um outro lado, viu, pastor, que a gente às vezes consegue ter uma leitura que parece a maneira irônica de Paulo falar, como se fosse assim: o que vocês estão escrevendo? Exceto as cadeias, mostrando que ele estava preso, né? Ó, isso aqui não, né? Pode ser também esse sentido, né? Sim, não só hora que passa, porque o Festo interrompe, diz: você está louco? Aí o Agripa ainda fala: você quase me fez tornar um cristão. Eu queria que você, por pouco ou por muito, se tornasse cristão, exceto essas cadeias, né? Então Paulo está tranquilo, né, pastor? Ele pode falar porque ele está totalmente seguro, né, do que ele está falando, a consciência limpa, a certeza de que está sendo guardado por Deus. E o chamado que Deus deu para ele lá do começo, de falar, inclusive, para reis, lembra? Olha, ele vai falar para os reis, vai falar para a gente grande. E ele está, então, se cumprindo, falando: olha, isso é naturalmente seguindo um propósito de Deus na vida dele. Só que aí, essa altura, né, diz aqui o versículo 30, levantou-se o rei, também o governador e Berenice, como os que estavam assentados com ele. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Realmente não aceitaram a palavra do evangelho, mas por outro lado não viram o crime de acordo com a lei romana para prender. Falaram: que pena que ele apelou para o César, você podia até soltá-lo agora mesmo, mas já apelou e agora tem que seguir um processo.